Bem, vamos lá. Vamos falar desse... Ai, 2-1 Atlético Goianiense, ainda tem que ficar fazendo um monte de vídeo, tem podcast, tem tudo. Roda a vinheta aí, análise individual dos jogadores. Só para deixar claro, esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, aplicativo de futebol gigantesco, presente em mais de 180 países, o aplicativo está no mundo inteiro praticamente, transmite campeonato francês, campeonato alemão, tudo de graça e tem notícias do Fluminense. O link tá na descrição, faz o download aí. Marcos Felipe, boa partida, achei que saiu muito antes no pênalti, mas é um único detalhe, fez 2 defesas importantíssimas e foi seguro em boa parte do tempo. Enfim, nota 7,5. Lateral direito, Igor Julião. Eu acho que os 10 minutos iniciais mostram muito o que foi o jogo. Erros seguidos de passe, tirando a caneta ali, que não fez sentido nenhum aquela caneta. Erros seguidos de passe, muitos erros de cruzamento, falha para cobrir espaços. É um lateral que não dá para ser um lateral de uma Série A, de um time, nem pro Atlético Goianiense faria sentido nesse momento ter um Igor Julião na lateral. Uma partida horrorosa, muito ruim mesmo. O meio que tá aí da nota é porque ele não prejudicou a vida de alguém nesse jogo. Na zaga, a gente começa com o Lucas Claro, jogou 28 minutos, eu vou deixar sem nota porque não dá nem para avaliar muito a atuação dele. Saiu machucado. Já a partida de Nino, né, que foi quem começou jogando, achei ruim. Achei uma partida ruim, ainda mais considerando do que a zaga do Fluminense vinha sendo nesse ano. A zaga do Fluminense vinha sendo o ponto positivo do Fluminense. Nesse jogo, mais uma vez, a gente viu o Nino tendo problemas de cobertura, a bola aérea não foi um problema tão grande, mas, por exemplo, quando você vê, por mais que seja culpa do esquema também, mas contra-ataques do Atlético Goianiense com o Nino sentado no meio do campo, porque chegou atrasado no lançamento, isso não é o tipo de atuação que a gente gosta de ver, não é o tipo de atuação que, por exemplo, mereça uma nota mediana, por isso a nota 3 para Nino. Na lateral esquerda, Danilo Barcelos. Diferenças para Egídio? Temos diferença, né? O Fluminense acerta alguns passes, mas é um nível muito baixo ainda, um nível muito baixo de desempenho. Isso é o que me assusta, eu vou falar quando falar sobre o Marcão. Não é um nível de Igor Julião, né? Mas ainda assim é um nível muito baixo, erros de passe bobos, errados, as faltas e escanteios batidos num nível assim que não faz sentido ser o mesmo jogador. É óbvio, teve Covid, mas bater na bola com Covid ou sem Covid, não sei, né? Não tive, pelo menos, Covid confirmada, então não dá pra eu saber, mas acho que não muda tanto, né? O bater na bola. E ele tá batendo até mal na bola também, muito mal. Fica aí com a sua nota 2 também. Chegamos ao meio de campo, onde gostaríamos de ter Dodi, não temos. Então, temos Yuri. Bem, poderíamos ter André também, mas enfim. Yuri fazendo a sua partida, cartão de visitas, né? Uma sequência de erros de passe. O Fluminense ficou, se eu não me engano, teve 2 períodos, mas que juntando esses 2 períodos no primeiro tempo, dão cerca de 12, 13 minutos em que o Fluminense não conseguia passar do meio de campo do Atlético Paranaense. Marcos Felipe saía tocando, a bola chegava em Yuri, que errava o passe. A bola chegava em Yuri, errava o passe. A bola não chegava em Yuri, porque alguém já errou o passe antes. Enfim, não tem condições de um jogador como Yuri ser titular do Fluminense, ainda mais mesmo com todos esses problemas de saída de Dodi e etc. Tinha André lá. Faria mais sentido o André jogar do que Yuri. Não dá, sério, não dá mesmo para Yuri continuar sendo titular do Fluminense, não importa qual prisma você olha. Yuri tá aí, nota 1. O outro volante é Hudson. Pra mim, o suco de Fluminense, o suco da atuação do Fluminense nesse jogo foi o domínio de Hudson dentro da área, o tapa pro lado, caindo o escanteio pros caras. Eu falei aqui várias vezes, o esquema de Odair Hellmann, ele favorecia o Hudson, ele tornava o Hudson, colocava o Hudson num papel de importância maior até do que ele deveria ter. Mas ele cumpria um ponto ali importante dentro do campo que fazia com que as atuações dele, que eu considerava tecnicamente ruins, tinham uma importância num todo medianas. Sem isso, sem Odair, você tira a parte do mediana, ficam só os ruins. Em alguns jogos, péssimas, como foi o caso desse jogo com o Atlético Goianiense. Não tem como dar meio para Hudson, não tem como não dar meio para Hudson nesse jogo, é mais uma nota ridícula. E mais uma nota ridícula com merecimento. Ainda na parte do meio de campo, a gente tem Michel Araújo. Esse que fez um primeiro tempo muito ruim também. Muito. Tem um lance também que chama a atenção. E eu gosto aqui de destacar lances porque você lembra na hora e identifica assim, meu amigo, é mesmo. Michel Araújo domina a bola no círculo central, vai dar um passe para Danilo Barcelos na esquerda, ele toca, Danilo Barcelos não consegue chegar na bola porque ela foi forte demais.
foi um passe a lá Yuri. Michel Araújo se escondeu e o pouco quando apareceu jogou mal. Justificava ter saído? Não, pra mim isso foi um erro. Muito mais gente vai sair antes dele. Mas a partida foi muito ruim. Nota 2 para Michel Araújo aí também, porque não teve tempo de jogar o segundo tempo e piorar essa nota. Outro é Nenê. Um desempenho de Nenê, assim... Se você julgar Nenê por lances que vão estar na sua cabeça, esse é um pouquinho diferente de Michel Araújo. Você vai achar uma boa atuação de Nenê. Porque vai estar na sua cabeça o erro de domínio dele no segundo tempo, né? Num passe aqui pela esquerda que ele erra o domínio. E talvez esteja na sua cabeça também uma jogada ou outra que ele fez, um passe que ele deu para alguém, etc. Mas nesse jogo nem isso teve direito, né? Sejamos sinceros. O máximo de primor ali de jogada de Nenê foi um toque de calcanhar que a bola sobra para Fred, que faz um pivô e Marcos Paulo chuta fraquinho. Não tem o que falar. Partida tenebrosa de Nenê. Mais uma, na verdade, mas abaixo até da média que ele vinha mantendo, que não era uma média muito alta. O Fluminense está pagando por escolhas. E parece que sem Odair Hellmann, até as escolhas ruins, que rendiam mediano, pararam de render. Nota 1 para Nenê. Vamos para o ataque, né? Para chegar no ataque, lembrando que o Fluminense teve desfalque também de Wellington Silva e de Iago Felipe nesse jogo. E no ataque a gente contou com uma dupla formada por Marcos Paulo, primeiramente. Que, apesar de muita gente achar que ele jogou de ponta, o Fluminense jogou num 4-4-2 ontem, né? Isso foi a minha impressão até quando precisou mexer no segundo tempo, quando mexeu no segundo tempo, no intervalo, melhor dizendo. O Fluminense tinha um 4-4-2 e Marcos Paulo jogava na frente com liberdade para chegar dos dois lados, igual ele fazia ano passado. A diferença é que ano passado ele não tinha Yuri, ele tinha Alan ali também saindo com a bola. Né? Não era Hudson, era Alan, melhor dizendo, que Yuri era titular várias vezes também. Ano passado ele tinha Johnny Gonzalez, não tinha Fred ali do lado, ele tinha um cara muito mais móvel. E bem, jogou mal, tecnicamente mal também. Teve ali uma cavadinha, teve um outro ponto, uma jogada, mas na hora que dominava perdia a bola, na hora que ia tentar ajeitar pro chute perdia a bola. Atuação ruim, mais uma vez. Eu canso de repetir aqui, Marcos Paulo tem qualidade. Mas com um time fraco do lado e com desempenhos fracos individualmente dele também, não funciona. Nota 2,5 aí para Marcos Paulo, porque ele foi o cara responsável pela única finalização do Fluminense no jogo. Dentro do gol, né? Aliás, né, dos que importam. O outro foi Fred. A atuação de Fred, ela sempre tem que ser dividida em dois blocos aqui. Porque o centroavante, ele precisa receber, é o único jogador que precisa receber a bola. Então sempre está feito esse disclaimer. O Fluminense não cria. Na única bola criada mesmo assim, tal, que chegou ali alguma coisa para Fred, fez um pivô, deu um passo para Marcos Paulo chutar fraquinho. Ou seja, fez uma jogada. Tirando isso, a gente não pode ter um centroavante que não marca. Não pode ter um centroavante que não dá um combate lá na frente. Se você quer jogar dando combate lá na frente, Deus me livre, eu tô falando isso, eu nunca disse que ia falar isso, faz mais sentido colocar qualquer um, não vou falar o que eu ia falar, faz mais sentido colocar qualquer um ali no lugar de Fred que pelo menos corra lá na frente para poder dar um bote igual um bonde e fazer falta em alguém. Acho que vocês entenderam de quem eu tô falando. Apesar de eu discordar do que eu acabei de falar. Mas assim, Fred tem esse problema. A gente não pode isso vir no problema do Fluminense. A gente sabe que Marcão tem esses problemas, Marcão tá ali muito de fachada, em partes assim, a gente analisando de fora, ninguém tem informação sobre isso, etc. Mas a impressão que dá é essa, que é fachada para poder infiltrações da diretoria dentro do vestiário, é fachada por causa de jogadores que têm praticamente a mesma idade, mas tem até mais moral do que Marcão ali, e Fred é uma dessas que estão na alça de mira de quem faz essa crítica. E eu, de certa forma, até concordo. Fred foi escalado, não rendeu, e o Fluminense não rendeu, não é porque Fred jogou mal. O Fluminense não rendeu com o Fred ali, Fred não rendeu, também, porque Fred não foi tão bem, mas principalmente que o Fluminense hoje não comporta um jogador como o Fred. Desde o início do ano, do esquema de Odair, não comporta, e não vai ser agora, aparentemente, que vai conseguir comportar. Fred precisa de um time que jogue pra ele. Se um time jogar pra ele, o cara é finalizador, vai fazer gol. Mas a que custo ele vai fazer gol? Enfim, partida ruim, nota 3 para Fred, porque pelo menos tem esse disclaimer aqui, igual eu falei, do ponto de que ele precisa receber a bola. Dos que entraram, bem, vamos lá, já vou começar finalizando com o Ganso, que fica sem nota porque entrou já no final do jogo, e Felipe Cardoso, que eu sei que vocês estão esperançosos aí falando, ele vai ter que dar nota, Felipe Cardoso fez o gol. Dane-se, nota 0.
curtiu fotos do Flamengo, é horroroso e fez um gol numa falha da zaga. Dane-se a nota 0. Se você quiser falar assim, Gabriel, mas você pegou ranço, você tá se perdendo nisso. Felipe Cardoso daqui a pouco tá fora, se você tiver aí muita consideração pro Felipe Cardoso mesmo, enfim, espera acabar esses 2 meses aí, porque aqui no Raiz Tricolor vai continuar tendo 0, nota 0. Achei péssimo o gol dele, preferia perder de 2-0 do que esse 2-1 aí que não fez diferença nenhuma e dá moral pra um jogador que é horroroso, é um bonde, é triste ver o Fluminense jogando com um centroavante desse e esse sim ocupando a vaga de alguém da base. O Fluminense tem um centroavante horroroso, que fez um gol contra o Atlético Goianiense, fez um gol contra o Coritiba, fez um gol contra o Bangu. Isso durante o ano inteiro recebendo oportunidades. Então pronto, por isso que a nota dele é 0. Eu não consigo desassociar uma coisa da outra e tô contando os dias. Tô contando os dias e as horas para esse cara sumir do Fluminense. Bem, dito isso, vamos para os outros que entraram. Matheus Ferraz entrou na zaga, né? No meio do primeiro tempo ainda. É uma partida leve de Matheus Ferraz, né? E o que eu digo com leve? É que não foi uma partida que ele foi metralhado o tempo todo, como até foi boa parte do jogo contra o Vasco. Porém, achei ainda um pouquinho melhor do que Nino. Apesar de erros infantis ali atrás também, passes errados, ele dá o passe errado para Yuri, enfim, uma série de problemas que a gente tem na zaga e não deveria ter, porque há pouco tempo atrás não tinha, e até isso foi desmontado. Fica com a nota 3,5 aí, Matheus Ferraz. O outro que entrou no intervalo, foi Fernando Pacheco, né? Fernando Pacheco entrou no Fluminense e jogou o segundo tempo. Vamos lembrar, a melhor característica de Fernando Pacheco, velocidade. O cara acabou de voltar de Covid, então não é algo simples, também a gente não sabe como que ele tá. Mesmo assim, a gente pode avaliar a bola no pé. A bola no pé, Pacheco continua sendo a mesma coisa. Tapa na frente, tenta ganhar na velocidade, chute pro meio da área. Tentou isso algumas vezes, gerou até um contra-ataque no lance desse. Eu poderia até dizer, ou pelo menos tentou, mas eu acho que isso é até obrigação, um cara tentar, né? Então, assim, pela disposição do cara, ele fica com nota 3. Mas também não daria para dar muito menos do que isso, mas também nem muito mais, porque também não rendeu praticamente nada. E tem mais um ainda, né, que é Luca, que dá assistência pro gol. Assim, Luca, ele entrou, pouco vi Luca no jogo, né? Vi no momento que ele bateu uma falta, que o atacante do Fluminense toca de cabeça, Jean Spalma joga para escanteio, e vi no lançamento do gol. Assim, dá para elogiar, né? Fica aí. Uma nota 6 para Luca, porque eu não tenho muito o que criticar dele, não. Parabéns aí, Luca, o melhor jogador de linha do jogo. Que prêmio, hein? Que coisa. Enfim, sobre Marcão, erros seguidos de montagem no time, falei muito na análise Pocket, vou ficar me repetindo aqui não. Ficou grande a porcaria do vídeo de novo. Saudações tricolores, até a próxima, valeu.